Chamou todas as colegas dela para fazer esse protesto, porque estava farta de trabalhar e não receber um mísero tostão, uma mísera valor de moeda, uma miséria de valor de salário, que não dava nem para ser chamado de salário. O tempo de trabalho de funcionários também já não era tão digno assim, e nem a conta de percas de funcionários, porque eles morriam dentro das fábricas e os donos, infelizmente, que são famosinhos hoje em dia, eles falaram que esses funcionários ficando doentes e morreram. Eles não tem nada a ver com a morte desse funcionário. Ah, Jordana, por que você está fazendo entre aspas? Porque esse dono dessa fábrica e o descendente que ficou rico fazendo dinheiro nessa fábrica foi a morte dos funcionários, foi perca de pais e mães que crianças perderam de tanto trabalhar, principalmente suas mães. Em alguns casos, as mães dessas crianças foram queimadas vivas, como se fosse na época das bruxas, como se elas consideradas bruxas, por ter ideias próprias e por também enfrentar o patrão. E muitos funcionários sabiam desse relato, mas não podiam relatar, não podiam recorrer à segurança de trabalho, porque o patrão inventava uma história que infelizmente acreditava, e muitas das vezes os funcionários eram mortos. Por isso que no dia 8 de março, no México, é considerado Dia das Cinzas. Chamou todas as colegas dela para fazer esse protesto, porque estava farta de trabalhar e não receber um mísero tostão, uma mísera valor de moeda, uma miséria de valor de salário, que não dava nem para ser chamado de salário. O tempo de trabalho de funcionários também já não era tão digno assim, e nem a conta de percas de funcionários, porque eles morriam dentro das fábricas e os donos, infelizmente, que são famosinhos hoje em dia, eles falaram que esses funcionários ficando doentes e morreram. Eles não tem nada a ver com a morte desse funcionário. Ah, Jordana, por que você está fazendo entre aspas? Porque esse dono dessa fábrica e o descendente que ficou rico fazendo dinheiro nessa fábrica foi a morte dos funcionários, foi perca de pais e mães que crianças perderam de tanto trabalhar, principalmente suas mães. Em alguns casos, as mães dessas crianças foram queimadas vivas, como se fosse na época das bruxas, como se elas consideradas bruxas, por ter ideias próprias e por também enfrentar o patrão. E muitos funcionários sabiam desse relato, mas não podiam relatar, não podiam recorrer à segurança de trabalho, porque o patrão inventava uma história que infelizmente acreditava, e muitas das vezes os funcionários eram mortos. Por isso que no dia 8 de março, no México, é considerado Dia das Cinzas. Chegaram a ficar tão cansada que decidiram se unir no protesto. A manifestação durou entre 13 dias e foram 25 dias no total. Então o patrão ficou cansado dessa revolta boba, considerou isso como se fosse nada. Até nos 8º ou nono dia ele teve uma ideia macabra. Esse homem que está sofrendo as consequências de seu ato na casa do inimigo, vamos dizer assim. Que ele chamou elas dizendo que elas iam receber a comissão delas e que elas iam finalmente ganhar um dia de recurso para cada mês que trabalhou, ou 2 meses de recurso.
E elas ficaram tão felizes que contaram para seus maridos, para seus filhos, todo mundo, seus familiares chegou a comemorar. Mas uma mãe estava sentindo que algo ruim ia acontecer com a filha, pediu para que a filha não isse trabalhar nesse dia de cinzas. E infelizmente ela não teve como não dizer não, porque os remédios da mãe dela ia cair e ela precisava pagar o tratamento da mãe dela também. Só que este homem chamou essas mulheres e todas as mulheres para fazer esse tal pré-acordo. E elas foram felizes da vida, mas ele pegou um produto muito mais tóxico e inflamável. E ele pegou fósforos ou uma caixa de fósforo. As mulheres não entenderam nada. Elas disseram, patrão, você vai nos pagar com fósforos? Ele disse, não, eu não vou pagar vocês com fósforos. Eu tenho uma ideia melhor para vocês. Vocês não fizeram essa revolta? Vocês não querem a comissão de vocês? Vocês não desafiaram quem não deveria? E vocês também não mexeram com uma pessoa que não deveria, sabendo que o salário de vocês é o mais justo que eu posso pagar que outras fábricas? E uma delas começou a sentir calafrios, porque uma delas teve um sentimento que isso ia acontecer. Então ele jogou esse algo inflamável no chão, pegou o fósforo e acendeu com todas as mulheres dentro da sala e ele também. Só que antes do fogo inflamar cada vez mais, ele saiu da sala. Então ele conseguiu sair da sala e trancou essas mulheres no escritório e disse que esse é o castigo delas por ter fazido isso. E depois disso, ele queimou a sua fábrica de tecelagem. Ele pegou todo o produto chamativo e saiu de lá e colocou fogo na fábrica, com todas as mulheres dentro. Essas mulheres lutaram bravemente para tentar sair e essas mulheres lutaram por 15 horas pela sua vida. Essas mulheres, elas foram corajosas de enfrentar um homem cruel. E elas conseguiram sair do escritório e elas conseguiram sair de um fogo e enfrentar um fogo bem mais chamativo, porque os tecidos eles tinham materiais inflamáveis e chamativos. Mas então elas viam que ele jogou também esse produto e colocou fogo na fábrica com elas. E elas se lamentaram, a gente não deveria ter feito esse protesto, a gente não vai sobreviver. E uma delas falou, e foi corajosa, e falou assim, mesmo que a gente não sobreviva, a gente lutou bom combate juntas, e este homem vai pagar pelos séculos. E os descendentes dele realmente vão pagar pelo que esse homem fez conosco. Sabe por quê? Porque um dia nossa história será contada e nós seremos lembradas. E nós mulheres serão valorizadas. Se a gente for partir agora, nós vamos partir de forma justa, diferente desse homem. E não tenham medo, que a gente combata um bom combate e que a gente pode... Os familiares ficaram de luto eterno. Porque eles não acreditou como é que um dono pode fazer isso. Como é que alguém pode ser tão maldoso por conta de uma revolta, porque estava pedindo um aumento para os seus filhos, para os seus irmãos. E o namorado dessa menina ficou de luto eterno, que trabalhava na fábrica. E o próprio namorado dela avisou, o próprio namorado barra noivo, tá? Detalhe, é namorado e eles vão noivar. E ele pediu tantas vezes pra ela parar, mas tantas, que ela não escutou. Ela falou, não vou parar esse protesto ainda mais agora. Eu vou até o fim
porque nossa luta não vai ser em vão. E ela foi até o fim mesmo, até o fim de sua morte. Essa mulher, eu acho que ela foi corajosa, porque uma situação dessa ninguém aguentaria. Eu acho que essa mulher, ela foi muito corajosa. Ela sabia que ia morrer, mas ela que ia morrer tentando. Ela que ia morrer também, sabendo que ela lutou pela coisa certa. E ela sabia também de seu destino. E o seu noivo lamentou pela perca da sua noiva. Os familiares lamentou de luto por 25 dias. Quando conseguiu achar o dono, os familiares conseguiu juntar dinheiro para finalmente e recursos para esse homem preso, finalmente. E o que esse homem fez é desumano. E os familiares ficaram de lutos por muitos dias e muitos anos. Esse noivo dessa menina não casou com outras mulheres e teve depressão. E os familiares ficaram de luto eterno. Porque eles não acreditou como é que um dono pode fazer isso. Como é que alguém pode ser tão maldoso por conta de uma revolta. Porque estava pedindo um aumento para os seus filhos, para os seus irmãos. E o namorado dessa menina ficou de luto eterno, que trabalhava na fábrica. E o próprio namorado dela avisou o próprio namorado barra noivo, tá? Detalhe, é namorado e eles iam noivar. E ele pediu tantas vezes pra ela parar, mas tantas, que ela não escutou. Ela falou, não vou parar esse protesto ainda mais agora. Eu vou até o fim, porque nossa luta não vai ser em vão. E ela foi até o fim mesmo, até o fim de sua morte. Essa mulher, eu acho que ela foi corajosa, porque uma situação dessa ninguém aguentaria. Eu acho que essa mulher, ela foi muito corajosa. Ela sabia que ia morrer, mas ela que ia morrer tentando. Ela que ia morrer também, sabendo que ela lutou pela coisa certa. E ela sabia também de seu destino. E o seu noivo lamentou pela perca da sua noiva. Os familiares lamentou de luto por 25 dias. Quando conseguiu achar o dono, os familiares conseguiu juntar dinheiro para finalmente e recursos para esse homem preso, finalmente. E o que esse homem fez é desumano. E os familiares ficaram de lutos por muitos dias e muitos anos. Esse noivo dessa menina não casou com outras mulheres e teve depressão.